Então, mais uma vez, irmãos, abram comigo a Bíblia nos Salmos de número 19. Como eu havia dito anteriormente, hoje na escola catequética pela manhã, nós estávamos dando ensinamento na classe dos adultos a respeito do catecismo, não do catecismo de Heidelberg, mas a nossa confissão belga de Livre de Bresse. Nós estamos aí no terceiro artigo, onde nós falamos de quem Deus é, as suas obras e as suas maravilhas, e ao mesmo tempo também os adolescentes e jovens estavam aqui na escola catequética. Eles também estavam estudando a confissão de fé de Westminster, onde eles também estavam estudando a revelação de Deus para os homens. Então o Salmo de número 19 não é muito diferente do que eles estavam estudando pela manhã. Eu queria que os irmãos me acompanhassem com a leitura do Salmo de número 19, para que depois nós pudéssemos trabalhar esse texto, trabalhar de forma mais completa, e nós falarmos quais são as revelações de Deus para nós hoje acerca desses salmos. Amém, meus amados? Leiam juntamente comigo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda sobre o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija com um herói, e a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de tão grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que salmo belíssimo, Esse salmo, meus irmãos, é um salmo que revela a grandiosidade de Deus. Eu queria orar nesse momento, meus amados, para que Deus venha trabalhar na nossa mente, preparar o nosso coração, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem proposto para nós esta noite. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença a tua igreja se coloca. Pai, eu peço que o Senhor tire toda a preocupação, porque a preocupação é a divisão da mente, Pai. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor venha concentrar a mente em Ti, para que nós possamos, Senhor, ver a beleza da Tua santidade e as verdades, Senhor, que foram estabelecidas por Ti para nós, e que nós, Senhor, tenhamos prazer em ser admoestado por Ti, de ser consolado por Ti e de ser amado por Ti. Dá-nos um coração, Senhor, que acolhe a Tua palavra e que através do acolhimento faz com que essas palavras produzam frutos e tenhamos uma vida digna do Teu Evangelho e das Tuas santas e benditas verdades. Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Irmãos, eu esqueci quem cunhou esse título, mas eu sei que foi agora no século XIX, ele cunhou um título que ele falou assim: homos religiosos. Naturalmente, irmãos, a humanidade ela é religiosa. Em todo o coração humano parece que está plantado a gênese da fé. Então, de uma forma ou outra, o nosso coração quer adorar alguma coisa, quer louvar alguma coisa. Isso é uma condição natural. Ser ateu ou ter uma visão ateísta da realidade é algo muito novo e que é contrário à própria natureza do homem. As pessoas disseram que através da revolução científica, o homem ia abandonar Deus. Freud, a estudar o inconsciente, falava-se que através do estudo do inconsciente, Deus seria destronado. Outros diziam que pela teoria da evolução das espécies, Deus seria abandonado. Quando Copérnico descobriu que o planeta Terra não é o centro do universo, mas o Sol é o centro. Então essa visão antropocêntrica aqui está aqui. Eles falaram assim: Deus ia ser destronado. Irmãos, quanto mais o século passou, quanto mais a ciência se desenvolveu, mais se descobriu que o homem depende cada dia mais do seu senso de adoração, do seu senso de religião. Toda sociedade que sucumbe a qualquer outro tipo de adoração é uma sociedade destruída. Roma começou a adorar os seus animais e a sexualidade. Qual foi o resultado? O império que durou quase 2 séculos foi destruído. Por quê? Porque a família foi destruída. Todas as grandes nações, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Alexandre o Grande, nenhum deles conseguiram subsistir. Mas, amados irmãos, Cristo se declarou rei há quase 2000 anos atrás, e o seu reinado nunca terminou. Ano após ano, nenhum império conseguiu derrubar a hegemonia de Cristo. Nenhum império, por maior perseguição que fosse, desde a época de Pilatos, Diocleciano, grandes imperadores romanos, grandes homens que se estabeleceram em grandes impérios, perseguições ferrenhas que até hoje tem descrito, mas ninguém conseguiu vencer o reinado de Cristo. Cristo, através da tua morte, ele estabeleceu um reino. E ele mesmo disse: bom, o meu reino você não pode dizer ei-lo aqui, ei-lo lá, mas o meu reino, ele é eterno. Então Cristo, ele reina, independente das concepções religiosas, independente daqueles que acham que de repente um cristão ele é negacionista. Isso é uma grande besteira. Então ele falar que nós somos obscurantistas. Irmãos, toda a noção que nós temos de bondade, amor, veio das Escrituras, veio da revelação de Jesus Cristo. Direitos humanos só existe porque existe cristianismo. Igualdade racial só existe porque existe cristianismo. Bondade com os pobres, menos favorecidos, só existe porque existe cristianismo. Então o homem ele está intricado, ele está engendrado a Deus, seja para a sua condenação eterna, ou seja pela sua salvação eterna. Ninguém escapará aos olhos de Deus. E o Salmo é bem claro nisso. Você sabe por quê? Porque não existe inocentes. Talvez você pode dizer: fulano não conhecia Cristo, fulano não conhecia Deus. Bom, não é isso que a Bíblia fala. Através da revelação natural, nós sabemos que existe um Deus. Ao você olhar pela manhã um machucado que você fez pela noite, ele encontra fechadinho e se recuperando sozinho. Isso só pode ser Deus. Não há uma explicação para isso. O sol que nasce, independente se somos bons ou se somos ruins, o sol dele nos alimenta.
né? O sol, ele nos aquece e faz todas essas coisas. É uma prova viva de que dia após dia Deus tem cuidado de nós. E uma coisa assustadora que nós vemos nesses salmos: se você não existisse, Deus continuaria sendo Deus. Você sabe por quê? Porque para Deus a nossa existência ou não existência não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque um dia discursa para o outro as grandezas de quem Deus é. A natureza é o reflexo da grandeza de Deus. E todas essas coisas foram feitas para Cristo. Não foi para você, não foi para mim, não foi para nenhum de nós. Mas Deus mesmo assim, Ele olhou e nos presenteou com isso. Era um motivo suficiente para nós adorarmos a Deus, só porque Ele criou todas as coisas que nós vivemos aqui, em todas as coisas criadas. Irmãos, o Salmo 19, ele é um cântico de louvor a Deus por sua revelação na criação e na lei. Criação e lei. Por isso quer dizer que a ênfase do Salmo 19 tem respeito à revelação geral de Deus na natureza e a sua revelação especial na Escritura. Calma aí, pastor, calma, não entendi nada. Eu estou falando de uma revelação geral, eu estou falando de uma revelação especial. Revelação geral significa que Deus, Ele tem o universo em suas mãos e Ele controla todas as coisas. Nossa, mas o universo é gigantesco, nós somos um pontinho insignificante na história. Quem somos nós no universo? Eu não sei quem somos nós, mas que nós estamos numa posição privilegiada, nós estamos. Porque Deus fez o universo inteiro e nós somos os únicos que conseguimos ver isso. Deus nos dotou de consciência, Deus nos dotou de percepção da realidade. Nenhum animal ele pode parar e contemplar as grandezas de Deus, mas nós podemos. Então Deus revelou para nós de forma natural de que Ele existe e por isso Ele deve ser adorado. Essa é a chamada revelação geral. Mas também o Senhor, por causa do muito amor com quem nos amou, Ele também nos deu uma revelação especial. E essa revelação especial é Jesus. Por quê? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. E Cristo só é expresso através das Escrituras. Nós só conhecemos Cristo porque Cristo se revelou a nós e os seus amados apóstolos registrou tudo isso nas Escrituras. Então nós temos a revelação geral e nós temos a revelação especial. Irmãos, e essa revelação especial, ela é tão poderosa, por quê? Porque ela não é só revelada através das Escrituras, mas ela é revelada em nossos corações de quem Cristo é. Deus olha para nós com amor e nos chama. E nós ficamos tão maravilhados com como que Jesus é, que nós o amamos. Nós somos enredados pelo amor de Cristo, a tal forma que Ele nos conforta, nos consola, nos atrai a Ele. E essa revelação especial está aqui nas Escrituras. Então, irmãos, esse salmo ele é dividido em 3 partes. Tá bom? Se nós fôssemos dividir até o versículo 6, ele vai falar da revelação geral de Deus na criação. Depois do 7 ao 11, ele vai falar da revelação especial de Deus nas Escrituras. E depois, no final, no verso 12 a 14, a revelação que Deus comunica no nosso coração. Deus é um Deus revelacional. Deus quer que nós o conheçamos. Por isso, irmãos, não estudar as Escrituras, não ouvir a palavra do Senhor, não saber quem é Cristo, é dispensar o amor que Ele tem para conosco, porque Ele se revelou a nós, no nosso coração, para que nós aprendêssemos quem Ele é, porque essa nossa geração, esse momento que nós vivemos, não pode nem se comparar com aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Isso aqui é fumaça, gente, isso passa, mas existe uma eternidade com Cristo. As pessoas falam de inferno,
de céu. Não, o inferno é aqui mesmo. Não é. O inferno não é aqui. O inferno é um lugar preservado para aqueles que não amam a Deus. E esse lugar é ruim. Você sabe por que é ruim? Todos que estão lá têm consciência por que estão lá. Todos têm a certeza por que estão lá. É polêmico quando eu digo que o lugar que mais tem amor é no inferno. Eu sou polêmico em algumas afirmações. Por que existe tanto amor de Deus assim no inferno? Porque tem pessoas que acham que o inferno é um lugar onde Deus não habita. Deus habita em todos os lugares, inclusive no inferno. E como que Deus habita no inferno? Através da sua justiça. É no inferno que Ele declara a sua justiça. Irmãos, eu pergunto para qualquer um, aos que estão me ouvindo, quem está aqui no culto: você amaria alguém que é injusto? É possível amar alguém que é injusto? Tem um juiz que viu um estuprador fazendo aquela coisa terrível, um assassino fazendo coisas terríveis, e ele não julga ele. É possível amar esse juiz? É possível? Não. Quando que nós vamos amá-lo? Quando ele executar a justiça e fazer as coisas como devem ser feitas, como está na sua lei. Logo, quando o Senhor Ele pega o pecador não arrependido, aquele que blasfema contra Deus, e o julga, nós o amamos. Por quê? Porque a justiça de Deus foi feita. Não há amor se não houver justiça. É impossível amar quem não é justo. Por isso, irmãos, isso é pedagógico na nossa vida. O seu filho só vai te amar de verdade se você for justo com ele. Quando ele errar, corrija. Quando for necessário, corrija. Não com ódio, mas corrija conforme os parâmetros bíblicos, em amor. Então não há amor onde não há justiça. Ah, mas eu vou perder o amor do seu filho. É melhor você perder o amor do seu filho do que perder a alma do seu filho. Você não nasceu para ser amiguinho. Você nasceu para ser aquele exemplo. Você é o reflexo de Deus na vida dos seus filhos. Sejam justos. Então, irmãos, essa primeira etapa que nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, fala, diz para o outro, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda sobre o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Precipia numa extremidade dos céus até a outra, e vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui uma expressão, irmãos, talvez o contexto desse texto as pessoas não tenham tanto acesso, mas essas afirmações que estão aqui do verso 1 ao verso 6 é a mesma afirmação que está sendo feita em Gênesis 1. Por quê? É a mesma afirmação. Irmãos, dentro do contexto onde Davi está inserido, ali, irmãos, entre a cultura daquele povo, existe ali entre os cananeus e esse povo da Mesopotâmia, no Oriente Próximo, ali os caldeus e todas aquelas regiões, eles achavam, irmãos, que existiam alguns deuses que tomavam conta daquilo ali, e alguns deuses aqui são responsáveis pelo caos. E alguns deuses que nós podemos mencionar, que são mencionados indiretamente nesse texto, é Tiamat. Sim, irmãos, Tiamat, aquele dragão lá da caverna do dragão. Ela representa o mar salgado. E tem um outro deus também que representa as águas doces. E por causa da briga desses dois há um grande caos. E quem bota ordem a esse caos aqui
aqui é o Deus Sol. Então há um caos, há uma desorganização. Esses deuses são voluptuosos, esses deuses são, digamos assim, cheios de vontades, sabe? Deus apaixonados, deuses que são invejosos, esses atributos, né, irmãos, que são muito estranhos. E o salmista Davi, ao falar desse texto, ele diz que é Deus que organiza todas essas coisas. Não há divindade, a única divindade é Deus, e o Senhor Deus, Ele é que organiza todas as coisas. Não existe deuses fora de Deus, só existe um Deus, é o Deus de Israel. E você deve estar se perguntando, ou alguém mais inteligente nos ouvindo, alguém que conhece um pouco de história do mito de Gilgamesh, de Uruk, ele deve estar perguntando assim, e esse deusinho tribal? Um deusinho tribal, Deus Javé? Como que pode ser esse deusinho de um povinho lá de uma terra distante, de um povo que nem nação é? Como é que ele pode simplesmente achar que o Deus dele está acima sobre todos os deuses? Quem disse é a história. Todos os deuses passaram, todas as religiões acabaram, mas o nosso Deus, o Deus da promessa, Yahweh, Jeová, assim como vocês queiram chamar, Ele continua aqui conosco, Ele continua salvando, e o seu reinado continua entre nós, e o seu Filho é a representação viva de que esse Deus realmente é o Deus verdadeiro. Estamos nós aqui, séculos, milênios depois, estamos adorando um único Deus verdadeiro, de uma tribuzinha lá dos confins do Oriente Médio, e nós estamos aqui até hoje, adorando um único Deus verdadeiro, esse Deus que se expressa nos Salmos. E ele fala de sua revelação através do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, na revelação da criação, que nós estudamos em Salmo de 1 a 6, ele fala assim, ele começa com uma contemplação da glória de Deus manifesta na natureza. Do versículo 1 ao verso 6, destacam como os céus e os astros proclamam a glória de Deus, ainda sem palavras. Eles comunicam grandezas divinas a todos os habitantes da terra. Essa mensagem silenciosa revela o poder e a sabedoria do Criador. No verso 1, irmãos, que a gente acabou de ler, Davi fala sobre como o poder de Deus é anunciado através da beleza da criação. Em seguida, Davi usa o ciclo contínuo de dia e noite como uma metáfora sobre a criação do testemunho constante do poder de Deus. A passagem do tempo é uma revelação contínua da presença e do cuidado do Senhor para conosco, manifestando-se em cada amanhecer e em cada anoitecer. Deus se revela dia após dia. Embora a criação não fale, esse paradoxo, a sua voz é ouvida até os confins do mundo. Obviamente, isso é um tipo de paradoxo que trata a respeito de como a beleza e a complexidade do universo transmite uma mensagem clara sobre os atributos de Deus. Quem Deus é? Belo, complexo, ininteligível. Vou repetir, ininteligível, ou seja, nós vemos os efeitos de Deus, mas a nossa mente não consegue conceber quem Deus é. Isso é simples de saber. Sabe por quê? Porque Deus está em outra categoria. A criatura nunca vai se entender completamente. Imagine então ela entendendo o Criador. Vou usar a metáfora de um quadro pintado por alguém. O máximo que um quadro pode fazer é ser interpretado pelo seu pintor, mas um quadro por si só ele nunca vai entender a mente do pintor. Então é assim, Deus é o autor da criação, por quê? Porque Ele não está na criação, Ele não pode ser ao mesmo tempo Criador e criatura, então Ele está em outro lugar. Então Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas.
E o que nós vemos na natureza é aquilo que nós podemos contemplar de Deus, que é a revelação natural dele. Então, a majestade do universo é uma testemunha silenciosa do poder e da grandeza do Senhor. O salmista também fala do sol como personificado, ou seja, como se o sol fosse alguém, uma pessoa. Personificação é você pegar um objeto e dar a personalidade para ele, como se ele fosse alguém que vivesse. O salmista fala, ele diz que o Senhor armou uma tenda no céu para o sol, o qual, como um noivo, sai de seus aposentos com a alegria de um herói para percorrer o seu caminho. Então, diferente das outras crenças, principalmente do Oriente Próximo, o salmista, ele nunca identifica o sol como um Deus, mas como um soldado que é guiado por Deus em seu caminho. Por quê? Porque o Senhor, ele é supremo em todas as coisas. E do verso 7 a 11, irmãos, que eu comecei lendo aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por ele se amoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Agora, irmãos, nós temos uma revelação especial de Deus. E a revelação especial de Deus, como eu disse anteriormente, é o que? As Escrituras. Irmãos, Deus não pode ser revelado pela tradição da igreja. Não pode. Um colegiado de pessoas especiais, de teólogos, não consegue revelar a verdade de Deus. Vocês entendem? O magistério de igreja nenhuma consegue declarar quem é Deus. Agora as Escrituras fazem isso, porque através das Escrituras nós conhecemos Deus, e através das Escrituras nós seguimos os seus preceitos, os seus mandamentos e as suas vontades. E esses mandamentos não são feitos por pessoa nenhuma, não são os homens que fazem isso, é a própria Escritura que se revela de forma especial. Então, entre os versos 7 e 11, o foco do Salmo muda da criação, ou seja, da revelação geral, para a revelação especial. E essa revelação está nas Escrituras. O salmista fala sobre a perfeição, a sabedoria, a alegria e a pureza encontradas na lei do Senhor. Portanto, nessa sessão, Davi contrasta a mensagem silenciosa da natureza com a revelação explícita e direta de Deus por meio da tua palavra. Você quer saber a vontade de Deus? Não vai consultar profeta. Não existe profetas hoje. Você quer saber da vontade de Deus? Não vai perguntar para o seu apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto, gente. Apóstolo já morreu há mais de 2000 anos aí. Apóstolo viveu com Deus, andou com Deus, fez os milagres de Deus e escreveu as Escrituras. E hoje nós continuamos com a revelação apostólica. E a revelação apostólica estava onde? Está onde? Na Bíblia. Então a sucessão apostólica está aqui. Você quer ver um apóstolo? Está aqui. Na verdade tem 12 aqui. Está aqui os apóstolos. A sucessão apostólica não passou para a igreja nenhuma. A sucessão apostólica está nas Escrituras. Nenhum homem na história da igreja ousou chamar-se apóstolo. E hoje, em pleno século 21, fica brotando uns apostolos aí, que apóstolos não são. Desculpa a minha rigidez nas palavras, porque eles são mentirosos. Porque se eles fossem profetas, a gente está escrevendo o que ele anda falando por aí. Então, se você quer saber sobre a revelação bíblica, está nas Escrituras.
Especificamente no verso 7 que nós lemos, ele fala: o salmista reflete sobre a perfeição da lei do Senhor, que tem o poder de revigorar a alma do homem. Irmãos, quantas pessoas tentaram destruir esse livro? Quantas pessoas tentaram destruir o livro? A perseguição hoje desse livro em vários locais do mundo, onde é necessário traficar a Bíblia, porque é proibido em vários países. Nenhuma dessas pessoas conseguiu, irmãos, calar a voz das Escrituras. Esse livro é divinamente inspirado. Isso implica que as coisas que estão aqui mudam a vida de um homem. Irmãos, eu fui formado em filosofia, eu fui formado em áreas da ciência da mente, fui formado em áreas de matemática, álgebra, fui formado em áreas de pedagogia, matemática. Eu fui formado em todas essas áreas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nenhuma delas transformaram a minha vida. Mas ao deparar com a revelação especial, com as Escrituras, toda a minha vida foi transformada. A revelação especial é o único livro que consegue mudar a natureza humana. Irmãos, eu li Voltaire, Diderot, Nietzsche, Roterdã, eu li todos os campos filosóficos que vocês podem imaginar, me alimentei de todas essas coisas, a minha vida continua a mesma. Nada. Li desde os ptolomaicos até agora os recentes filósofos da nossa atualidade, nenhum deles transformou minha vida. Irmãos, o que está contido nesse pequeno salmo é maior que todo o conhecimento humano que eu adquiri com todos os meus anos estudando. A revelação especial, ela é uma revelação transformadora, e Deus dá ela a quem? A quem? Vamos ler no verso 7 ali. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela é tão poderosa para transformar a vida de alguém que teve uma vida acadêmica inteira percorrida, e ela transforma também a vida de alguém que não teve vida acadêmica nenhuma. Tanto o acadêmico consegue entender, quanto aquele que nunca passou por uma escola, ele compreende perfeitamente a lei de Deus. Meu avô, analfabeto, nunca aprendeu nada assim, né? Ele nunca teve nenhum conhecimento fora de Cristo, mas o que ele conheceu das Escrituras foi suficiente não só para transformar a vida dele, mas transformar a vida de todos que estavam à volta dele. Por quê? Porque a revelação especial é para os simples. Ela confunde os sábios, mas os simples a entende de forma completa. Então, irmãos, chegar naquele dia, Deus não vai avaliar qual o curso de teologia que você fez, qual é o grau de entendimento que você tem. Fala aqui, qual é a Ordo Salutis, ou o que está dizendo o breve catecismo, ou o que a nossa confissão belga diz. Não vai ser isso que vai ser avaliado. Vai ser avaliado se você obedece às leis do Senhor, e se ela faz parte da tua vida. Irmãos, eu não estou dizendo que tudo isso que eu acabei de dizer não seja necessário. Sim, nós somos uma igreja confissional. Sim, o catecismo de Heidelberg faz parte da confissão da igreja, tá? A confissão belga, tá? Os cânones de Dort e também os documentos das igrejas. Nós confessamos tudo isso, mas mais importante que isso é que a palavra do Senhor, ele é o nosso norte. É aqui que nós devemos nos espelhar. Então o salmista, ele reflete sobre a perfeição da lei do Senhor, que tem o poder de revigorar a alma do homem. O testemunho do Senhor é fonte de sabedoria para os que buscam conhecimento e orientação. Meus amados, que lindo é isso. No verso seguinte, irmãos, o rei Davi fala sobre os preceitos divinos são justos, como o mandamento é claro e proporciona alegria aos corações, e iluminando a compreensão dos homens. Depois
o salmista também diz que o temor do Senhor é puro e eterno, e os seus juízos são justos e verdadeiros. Irmãos, na palavra do Senhor, a justiça e a verdade. Aquele que anda por estes caminhos que aqui estão, seus caminhos são perfeitos, e ele vai receber o fruto disso. Porque o Senhor é o galardoador daquele que obedece às Escrituras. E não só você vai receber recompensas aqui, mas você também vai receber recompensas eternas na realidade, na eternidade. Então, irmãos, é interessante notar que nesses versos Davi aplica uma sequência de substantivos, uma lista que inclui a lei, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos, temor do Senhor. Esses substantivos são seguidos por outros adjetivos, que é perfeito, reto, puro, verdadeiro, cujos efeitos são expressos pelos verbos restaurar, instruir, alegrar e iluminar. Esse é o papel das Escrituras. Segunda Timóteo 3,16, nós lemos hoje na escola catequética. Por quê? Porque toda a palavra do Senhor, ela é o quê? Inspirada por Deus, para redarguir, corrigir, ensinar, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra é inspirada por Deus. A palavra em grego significa telpneustos, significa soprado pela boca de Deus. É uma referência a Gênesis, quando Deus fez um homem do barro e soprou vida em suas narinas, ele passou a ser ser vivente. E esse mesmo espírito de vida é soprado nas Escrituras, e todo aquele que lê, confia e pratica essas obras, ele recebe o sopro de vida e ele se torna ser vivente. Por isso, irmãos, que é impossível que você tenha vida de verdade se antes você não nascer através da palavra, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz divisão na medula e o osso, e ela discerne a nossa alma. O apóstolo Paulo é que disse isso, tá? Não sou eu, é bonito porque foi o apóstolo Paulo que disse. Então a lei é perfeita, boa, agradável. Alguns vão dizer: vocês são escravos, seguindo uma religião, seguindo aquilo lá que aquele pastor está falando. Não, vocês não estão seguindo nada que eu estou falando. As Escrituras, ela é o poder da salvação para todo aquele que crê. As Escrituras é a base para a salvação. Consequentemente, esse conhecimento do Senhor tem um valor incomparável, superando as riquezas terrenas como ouro, delícias como mel. A revelação de Deus através da sua palavra orienta, adverte, esclarece. Quem guarda os mandamentos do Senhor é recompensado com bênçãos espirituais e alegria de viver em harmonia com a vontade de Deus. Irmãos, quando nós obedecemos às leis do Senhor, nós temos paz com Deus. Irmãos, a doença do século é a doença da consciência. As pessoas estão andando errado e sabem que estão andando errado, e não se consertam nos seus caminhos. Então a culpa vem, a depressão vem, a tristeza vem. Por quê? Porque os pecados deles são lançados nos rostos deles dia após dia, porque a lei do Senhor diz: isso é errado. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala: mesmo aqueles que não conhecem a lei, não obedecem à lei, eles são obrigados a viver pela lei. Por quê? Porque qualquer pessoa em qualquer sociedade sabe que assassinato é assassinato, que mentir é mentir, que trair é trair, que tirar o que é dos outros é roubo. E ele sabe que algum Deus ali está bravo com ele por algum motivo. Todos têm essa consciência.
Mesmo eles não conhecendo a lei, eles agem como se conhecessem a lei. Por quê? Porque Deus colocou essa lei nos nossos corações. E só há paz de consciência quando nós obedecemos essa lei que o Senhor colocou em nossos corações. Não importa a cultura, não importa o quão ruim você seja, você vai sempre saber que certo é certo e errado é errado, sem nunca nem ter ouvido falar em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa lei foi Deus que colocou em nossos corações. E ao mesmo tempo que isso é uma bênção para nós, também uma acusação eterna para nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala o quê? Por isso que vocês são indesculpáveis no que tange a desobedecer a lei de Deus. Vocês são culpados e vocês vão receber sobre vocês mesmos a culpa que essa consciência traz. E ao negar essa consciência, esses homens, eles são deixados às suas próprias paixões infames. A gente chama de preterido. Eles são largados a esses sentimentos réprobos, ou seja, sentimentos contrários a Deus, e eles vão de mal a pior. Todo dia que você conhece essas pessoas que negam na sua consciência a lei de Deus, eles estão pior, eles nunca estão melhores, porque Deus os entregou a eles mesmos. E o resultado de você se entregar a você mesmo é o quê? Condenação, aqui e eternamente. Então o salmista, irmãos, no verso 12 a 13, o salmista expressa o seu desejo de ser irrepreensível, mas ele tem a consciência de que isso somente é possível através da total dependência da graça de Deus. Dessa forma, Davi encerra o salmo com uma oração para que as suas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Deus. E mais uma vez ele declara que o Senhor é o quê? Meu rochedo e o meu redentor. Esse é o último texto que nós encontramos nesse texto. Ou seja, Davi não confia em si, ele confia nas verdades que Deus revelou ao seu coração. E que verdades são essas? Ele fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de quão grande transgressão. Através do verso 11 ali, do verso 12 ao 13, Davi se preocupa, irmãos, ele se preocupa de que talvez ele possa estar se encontrando numa situação de adoração a outros deuses. Então ele fala: Senhor, guarda-me disso, guarde da minha soberba, porque em outro salmo é dito que aquele que adora outros deuses é soberbo. O reflexo de adorar a si mesmo a outros deuses é a própria soberba. Eu nunca encontrei um idólatra que não fosse soberbo, irmãos. Então o salmista ele fala assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi ele teve a excelência dessas revelações, e no entanto ele disse que o Senhor é o redentor dele. Então, irmãos, a revelação de Deus, ela também, além dela ser geral, que a gente viu, e além dela ser especial, ainda há essa revelação que Deus comunica em nossos corações. O motivo pelo qual todos nós estamos aqui é porque por algum motivo Deus nos chamou. Por algum motivo Deus olhou para nós e falou assim: vou te salvar. Então Deus ele nos chamou com a tua graça irresistível. E o Senhor não só nos chamou, Ele também nos ajuda dia após dia a vencer as nossas limitações. Por quê? Porque o Senhor ele fala que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminar. Então quando Deus te chamou, Ele também vai te guiar, Ele vai se revelar a você, e a cada dia você vai ter prazer em conhecê-lo, e você será conhecido por Ele. Então a mensagem dessa noite é: Deus se revela a nós, e nós somos muito gratos por isso, porque nós estávamos lá, perdidos em nossos próprios caminhos, e Deus foi lá e nos chamou, nos laçou com o teu amor, e todos hoje aqui estamos nós, felizes e alegres, porque Deus nos chamou. Fiquem de pé, que Deus abençoe a todos que nos ouviram nesta noite,
esses que vão ouvir também aí através do canal do YouTube ou qualquer outro canal. Que Deus abençoe vocês também poderosamente e que Deus possa alcançar vocês com a sua revelação especial. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer por esse momento. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado pela mensagem do Senhor Jesus que foi dita aos nossos corações esta noite. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos melhores e a cada dia, Senhor, estarmos andando retamente diante da Tua palavra, Senhor. Conceda-nos a firmeza da salvação e a alegria, Senhor, de estar obedecendo a Tua santa e bendita palavra. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o Seu povo, dê uma semana de misericórdia, de graça, e que o Senhor possa contemplar os Seus rostos, Senhor, e os abençoar, seja onde quer que eles estejam. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos juntos digamos amém.